Série Refúgio na Tempestade. Importantes e atuais estudos proféticos e escatológicos. Parte 47. A ilustração da tempestade é muito significativa. Podemos comparar a mulher, que é a igreja, num estado de total despreocupação, como se nada estivesse acontecendo, sentindo o vento soprar no instante em que a tempestade se aproxima. Os animaizinhos percebem e procuram refúgio. Que trágica situação! Lembramos do seguinte texto. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, moços, moças, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a toda pessoa que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 1-6. Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial a fim de usar vestes de vingança e derramar sua ira em juízo sobre aqueles que não corresponderam à luz que Deus lhes deu. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes 8:11. Há, porém, limites até para a longanimidade de Deus, e muitos estão ultrapassando tais limites. Sobrepujaram os limites da graça e, portanto, Deus deve intervir e reivindicar a sua honra. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Mas o que me faz tremer é o fato de que aqueles que têm tido a maior luz e privilégios tornaram-se contaminados pela iniquidade que prevalece. A crise está se aproximando rapidamente, os acontecimentos rapidamente se intensificam, demonstrando que o tempo do castigo divino se aproxima. Conquanto lhe seja contrário punir, castigará e rapidamente. Aqueles que andam na luz verão sinais do perigo que se aproxima, mas não deverão sentar-se em silenciosa e despreocupada expectativa de ruína, conformando-se com a crença de que Deus abrigará seu povo no dia da ira. O Senhor comissiona os seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ezequiel 9, 5-6. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: O Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo com juízos. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões. E à casa de Jacó
os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, moças e crianças, todos perecerão juntos. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós. Agora é o tempo de preparar-nos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, 207 a 216. Deixando ele, Cristo, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua santa lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi, por fim, retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. O Grande Conflito, página 620. Durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra todo o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. O Grande Conflito, página 30. Se nosso povo continuar na atitude indiferente na qual tem estado, Deus não poderá derramar sobre eles o seu Espírito. Não estão preparados para cooperar com ele, não estão despertos para com a situação e não reconhecem o perigo que ameaça. O povo, a Igreja, deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os vigias estão adormecidos. Estamos com anos de atraso. Que os principais vigias sintam a necessidade urgente de olharem por si mesmos, a fim de que não percam as oportunidades que lhes são dadas de ver os perigos. Se os dirigentes de nossas associações não aceitarem agora a mensagem que Deus lhes envia e não cerrarem fileiras para a ação, as igrejas sofrerão grande perda. Quando o vigia, vendo vir a espada, dá à trombeta um sonido certo, o povo engajado ecoa a advertência e todos terão a oportunidade de prepararem-se para o conflito. Mas demasiadas vezes o líder fica hesitando, como que dizendo: não nos apressemos demais, pode haver engano, devemos ter cuidado para não levantar alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte, como que estão a dizer paz e segurança, sem muita exaltação, nada de alarme. Tem-se falado mais dessa questão da emenda religiosa do que ela merece. Essa agitação toda passará. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus e a advertência que se destinava a despertar as igrejas deixa de ser realizada. A trombeta do vigia não dá sonido certo e o povo não se prepara para a batalha. Que os vigias não deixem acontecer que, por sua hesitação e demora, pessoas sejam deixadas a perecer e seu sangue seja requerido de sua mão.
Deus nos convida a despertarmos, pois está perto o fim. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 714 a 716. Soe a trombeta anunciando aos milhões, breve Jesus voltará. Ondas do mar com poder